a relação da infraestrutura, investimento em infraestrutura com as agências reguladoras, IBAMA, no tocante tanto à falta de recursos que essas agências têm, escassez de pessoal, escassez de verbas são contingentes pelo governo federal, como também processos lentos, processos demorados, processos múltiplos para a obtenção de licenças, a judicialização das licenças, e isso, evidentemente, no ambiente em que nós temos muito investimento em infraestrutura no Brasil nos últimos anos, tem ocorrido, em consequência, mas poderia ser muito melhor se nós tivéssemos um ambiente regulatório mais estável, mais eficiente. Como o senhor governo trataria a questão? As agências regulatórias, elas têm que ter a sua capacidade financeira e orçamentária garantida, independente da vontade política, especialmente do Senado. Sejamos honestos, eu falarei aqui, eventualmente muitos não podem falar, há um lobby gigantesco que acontece dentro do Senado. E esse lobby gigantesco, ele afeta não só a independência das agências regulatórias, dado que há vontade política em interferir nesses setores, há lobbies específicos atuando dentro do Senado para que nomeações específicas aconteçam, e quando elas não acontecem de acordo com a vontade, há um efeito direto sobre o orçamento. Então essa autonomia financeira tem que acontecer. Essa autonomia financeira tem que vir também com as questões técnicas que são subjacentes a tudo isso, que é, se você tem uma autonomia financeira, você pode fazer a sua formulação de portarias, de políticas internas, alheia à vontade política desses elementos que querem interceder sobre as agências. A gente só terá agências regulatórias que funcionam como agências regulatórias e não como agências de lobby de determinados setores ou interesses políticos, se essa autonomia financeira for garantida. Do ponto de vista regulatório, eu volto a colocar a questão do licenciamento ambiental ser respeitada, porque há uma agenda de sabotagem ao licenciamento ambiental para começar as primeiras instâncias com o Ministério Público, para começar a gerar jurisprudência, que eventualmente pode pegar uma pessoa certa no STJ e depois no STF. Isso pode mitigar a capacidade de geração de segurança jurídica nos investimentos. Então tem que haver um trabalho do próximo presidente da República muito sério e muito pesado em fazer valer o licenciamento ambiental, que isso vai ter um impacto poderoso. Eu sei que não é na área de infraestrutura, mas a gente viu muito bem como funcionou a nomeação na CVM, que tem um papel similar, do Otto Lobo, que é basicamente o homem do Banco Master, de interesse tanto do Alcolumbre quanto dos demais agentes, para que ele interferisse a favor do Banco Master ali. E ele fez o Lula nomeá-lo. Então a gente pode olhar ali, nomeá-lo para presidente. Então esse tipo de lobby, esse tipo de atuação, ele vai ter que ser muito combatido no próximo governo, porque isso tem um impacto muito grande na economia e gera insegurança, especialmente em lugares em setores em que há investimentos intensivos. Infraestrutura envolve investimento intensivo, envolve investimento interno e externo, portanto ninguém vai querer colocar dinheiro de longo prazo em uma atividade que pode ser alterada de acordo com a vontade de um agente a qualquer momento. Existe uma questão que é ligada à questão da infraestrutura. O investimento em infraestrutura depende também da participação do orçamento público. Muitos dos investimentos têm maturação longa, muitos têm dificuldades de rentabilidade imediata, então há que ter ao lado do capital privado que vem ao Brasil ou está no Brasil investindo em infraestrutura também a participação do investimento público hoje, que é baixíssimo em relação aos investimentos em infraestrutura. E como tratar do tema, como você trataria do tema do seu governo, a partir da perspectiva que a gente vive hoje uma situação fiscal dramática, o endividamento público chegando a 80%, uma taxa de juros muito alta e a necessidade de participação do dinheiro público também financiando a infraestrutura. O ponto que eu havia colocado na apresentação, a nossa âncora fiscal, ela terá a infraestrutura como regra. Então, tudo que nós cortarmos e reduzirmos de despesa via vinculações e indexações, eu vou dar um exemplo, nós vamos acabar com o atual sistema de indexação do piso da aposentadoria e do BPC baseado no aumento do salário mínimo. Ele vai ser corrigido via IPCA, ou seja, ninguém vai perder dinheiro, mas o gatilho automático que faz que você tenha aumento de gastos, mesmo quando não há crescimento econômico, não pode acontecer. Nenhuma nação desenvolvida ou em desenvolvimento séria do mundo faz isso. Só o Brasil faz, porque político é populista e acha que está agradando as pessoas e está dando com uma mão e tirando com a outra. Isso gera no fim do dia pressão inflacionária, isso gera aumento dos juros e o dinheiro vale menos. A pessoa acha que ganhou mais, que é o que eu sempre digo, um aposentado hoje está sendo roubado no INSS, e aí quando chega a aposentadoria dele no mês, não está valendo porque o custo no supermercado está maior. Se ele for fazer um crediáriozinho que seja, os juros no Brasil é de agiota. Então,
nós vamos fazer essas desvinculações, há também as desvinculações do piso da saúde e educação, que são baseados no aumento da receita e que serão corrigidos também pelo IPCA, pela inflação. E assim você tem um aumento baseado na correção e não do piso, e não necessariamente baseado em aumento do PIB, arrecadação, porque na prática o que isso acaba gerando é uma distorção no uso do orçamento. Muitos municípios nos interiores do Brasil perdem sua capacidade pagadora porque precisam gastar mais com educação quando a população está envelhecendo e precisa gastar mais com saúde, que é um exemplo. Ou seja, ele fica com o cobertor curto e ele precisa saber manejar isso. E isso acaba gerando um uso irracional dos recursos. Por que eu estou mencionando isso? Meus cortes que vão rolar na área de indexações e vinculações com esses gatilhos, eles serão utilizados para a gente gerar superávit. E vamos gerar superávit com eles. Já os cortes orçamentários baseados na despesa obrigatória, aí sim, todos eles vão para a área de investimento em infraestrutura. E isso será âncora fiscal. Portanto, haverá uma previsibilidade na formulação de política orçamentária no Brasil, no entendimento de que, ok, este governo ele gastará cada vez menos com despesas obrigatórias e vai contrair cada vez menos despesas obrigatórias, aumentando a eficiência do Estado para que haja esse investimento de infraestrutura. E aí os setores vão poder atuar de maneira muito republicana, lutando para que haja justamente um respeito ao princípio da economicidade por parte do Estado, porque isso gera esse aumento na infraestrutura, que é um investimento na veia que o Estado vai precisar fazer. Eu acho que isso ser tratado como uma próxima âncora fiscal é um marco, não só para o setor de vocês, mas um marco para o entendimento que o Brasil precisa ter que nação sem investimento não vai a lugar nenhum. Uma das minhas principais propostas, que também está no livro amarelo, é a nossa política de desfavelização, que vai firmar PPPs, vai fazer leilões reversos, para que a gente pegue áreas degradadas nos municípios brasileiros e que possam ter interesse econômico, que a gente possa fazer verticalização, política de saneamento, política de urbanização e construção de complexos econômicos ao redor desses bairros que vão ser urbanizados, de modo a você ter ali um polo econômico novo numa região que hoje é praticamente inabitável, as pessoas são tratadas como animais. A política nossa de desfavelização é um investimento em infraestrutura que envolve a moradia, mas que tem um impacto econômico colossal. E que também vai tratar de um outro tema que é central, que são a infraestrutura de transportes urbanos, porque milhões de pessoas, e esse é um tema muito interessante, porque envolve a tal da escala 6:1, milhões de pessoas hoje reclamam que trabalham muito, porque elas passam a maior parte do tempo delas não apenas trabalhando, mas dentro de um ônibus, se deslocando de lugares muito distantes de um ponto a outro da cidade. Porque não existe metrô, isso acontece em São Paulo, isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece em Brasília, isso acontece na região metropolitana de Belo Horizonte, isso acontece muito em Salvador, em Recife. As pessoas vivem muito mal nos transportes, então ter uma infraestrutura funcional de transportes urbanos altera essa dinâmica e tem a ver com a nossa lógica de desfavelização. Isto é um país que começa a encarar seus problemas e começa a se colocar como uma nação pronta para o futuro, porque é um país que para de ver a questão orçamentária como distribuição e chuva de dinheiro sendo jogado no colo das pessoas. Hoje, os nossos gastos com assistencialismo, os nossos gastos previdenciários, eles estão estourando, eles estão explodindo. Só que nossos gastos com infraestrutura, que vão gerar emprego concreto e real, e vão aumentar a atividade econômica brasileira e a capacidade de competição dos brasileiros, eles estão, por mais que a iniciativa privada esteja, tô animado, vou gastar, eles ficam minorados porque você tem um juros bizarro. O juros é enorme e não tem investimento público. O juros é assustador. Então, nós vamos precisar alterar isso e essa dinâmica precisa ser necessariamente enfrentada. É uma questão de, assim, ou a gente reverte essa tendência nossa, ou nós